Graça e paz, amados irmãos. Nós estamos aqui na base da Jocum, em Toledo, e eu vou conversar um pouquinho com a missionária Rosineide Carvalho, esposa do Eliel, e eles são coordenadores da base da Jocum aqui em Toledo, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a experiência de campo que eles viveram e, resumidamente, sobre alguns desafios que o campo missionário aqui em Toledo impõe para nós. Então, que vocês possam ser abençoados através desse testemunho, desse relato de campo dela. Olá, paz do Senhor para todos. Eu sou a missionária Rosineide. Eu e minha família somos missionários aqui na Espanha há 14 anos. Deus nos chamou para as nações e estamos trabalhando aqui nesse tempo. Viemos por obediência total a esse chamado. Deixamos o nosso Brasil, eu sou do Maranhão, meu esposo é do Pernambuco, nossos filhos mais velhos de 30 e 23 anos são do Pará e temos a Naroa, que nasceu aqui na Espanha, no País Basco, lugar onde nós nos estabelecemos os 8 primeiros anos que estivemos aqui. Ali Deus nos levou a implantar uma igreja que nasceu na nossa casa e também a trabalhar com as escolas da Jocum. Nós fazemos parte da Jocum, Jovens com uma Missão, que trabalha treinando jovens e enviando jovens para muitas nações da terra. E ali no País Basco foi uma experiência muito bonita. Aí no Brasil eu orei, e meu marido também, muitos anos pela Espanha, a Espanha das castanholas, a Espanha das touradas, e quando chegamos ali não era nada daquilo que nós estudamos, daquilo que nós esperávamos, porque o País Basco tem totalmente uma cultura diferente, tem uma língua diferente, comida diferente, cultura diferente, as pessoas são diferentes. Então foi tudo muito difícil. E ali a gente não podia andar com a bandeira da Espanha, porque eles têm a sua própria bandeira, tem a própria polícia deles também. Então é um país que deseja, um país não, né? É um estado no caso, que quer se separar da Espanha e tem a sua própria cultura. E entendemos que Deus queria que nós estivéssemos ali naquele tempo para aprender, não? E uma das coisas maravilhosas que nós vimos ali, vimos a mão de Deus, é que sempre todo mundo disse que era muito difícil ganhar um espanhol para Jesus, né? E que eles eram muito fechados e que eles não te dariam amizade. Então foi uma das coisas que nós vimos que não é tão assim como as pessoas dizem. Sim, que são fechados, sim, que tem uma barreira muito grande no olhar, na maneira de conversar, de falar, mas por trás de toda essa máscara, por trás de toda essa dureza, tem um coração tão sensível. E ali nós conseguimos conquistar amigos, como eles dizem, para toda a vida. Uma vez amigos de um deles, amigos para sempre. Então, nós podemos abrir a porta da nossa casa e também ter portas abertas das suas casas para poder entrar e manifestar os valores e princípios do reino de Deus. Então isso para nós foi maravilhoso, tivemos a oportunidade de batizar pessoas ali no País Basco, né, espanhóis, que não se consideram espanhóis, né, são bascos. E para nós foi um privilégio muito grande trabalhar na igreja, né, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com um grupo de adolescentes no começo, quando chegamos, nossos filhos eram adolescentes, então os nossos filhos são uma peça fundamental no ministério, eles entram onde você que já é adulto não pode entrar. Então nós tivemos contato com muitos adolescentes que puderam entregar suas vidas para Jesus, podemos colocar nas mãos de cada um deles uma Bíblia. E 2 desse grupo de adolescentes, que era um grupo de 15, né, nós podemos batizar e estão firmes no Senhor. Os outros não, porque na verdade ali naquele lugar não tem uma igreja aberta e preparada para receber os espanhóis. Então essa é uma das questões que nós temos aqui na Espanha, porque muitas vezes nós, como estrangeiros, chegamos de fora e queremos implantar uma igreja com os nossos costumes, com a nossa maneira de ser. Não pensamos muitas vezes, né,
como é o povo espanhol, como é o povo basco, né? E qual é a chave para alcançar o seu coração. Então eu digo sempre que não é que eles são duros, não é que eles não se convertem, é que na verdade nós estamos expondo o evangelho de uma maneira que não chega ao coração deles. E uma das maneiras que chega ao coração deles é através da amizade. Quando você conquista a amizade, quando eles veem que você de verdade ama eles e não está com eles somente porque quer introduzir uma religião dentro deles, mas quando eles notam sinceridade em você, eles começam a se aproximar e a fazer perguntas. Então nós tivemos a oportunidade de abrir a porta da nossa casa, que eles sentassem na nossa mesa, que conhecessem os nossos filhos, que escutassem nossos filhos. E eles puderam assim começar a fazer perguntas. E por que isso? Por que seus filhos fazem isso? Por que sua filha não sai de festa? Por que seu filho não vai para as discotecas? E a gente começa a falar sobre os valores de Deus. Né? E hoje nossos 2 filhos são casaram, graças a Deus. Meu filho está casado, tem um neto que está ali no País Basco, né? E o nosso tempo ali terminou, né? Depois de algum tempo, o nosso tempo, 8 anos ali, Deus disse terminou, e oramos, e Deus nos deu uma palavra que era para vir para Toledo. E hoje nós estamos aqui em Toledo, já vamos completar 6 anos aqui, né, nessa terra. E a estratégia para essa terra foi diferente. Nós oramos e perguntamos, Deus, o que vamos fazer aqui? Né? Sabemos que Jocum trabalha muito forte com o evangelismo, com as artes, né? Com a obra de misericórdia. E começamos a orar para dar forma, para saber o que Deus queria aqui em Toledo. Não conhecíamos nada desse lugar. E oramos e Deus nos deu uma palavra e nos disse, me adorem nesse lugar. Essa palavra até hoje, ela bate muito forte no nosso coração. Porque eu disse, Deus, eu te adoro em todos os lugares, mas ele disse, eu quero uma adoração de uma forma diferente. Então, toda a minha vida, quem me conhece, sabe que nós trabalhamos com a área do louvor e da adoração, e sempre o nosso desejo é que as pessoas se aproximem de Deus em adoração e possam conhecer o coração de Deus. E agora Deus me diz, eu quero que você se preocupe comigo, que você chame a minha atenção para esse lugar, que você chame a minha presença para esse lugar. E quando eu estiver aqui, eu vou atrair as pessoas. E nós estamos nesse lugar levantando uma casa de oração. Nosso desejo é uma casa de oração que funcione 24/7, 24 horas por dia, 7 dias da semana, orando para que o reino avance. Sabemos que enquanto nós estamos orando também, tem equipes de evangelização, de teatro, de misericórdia, que estão clamando por justiça nas nações da terra. Então, nossa casa de oração não é somente para Toledo, é para todas as nações da terra. Queremos cumprir essa promessa, que minha casa será chamada casa de oração para todas as nações da terra. Então, aqui nesse lugar, também trabalhamos com as escolas, treinamos jovens, uma escola de 5 meses. Os jovens vêm de todas partes do Brasil, Estados Unidos, Noruega. Tivemos nossa escola o ano passado. E queremos ter agora, no ano que vem, setembro do ano que vem, nossa próxima escola, preparando jovens para trabalhar com refugiados, para proclamar justiça, para declarar a glória de Deus nesses últimos tempos. Sabemos que as mudanças não são fáceis e como casal, né, como matrimônio que nós somos, nossos filhos eram adolescentes quando vieram para aqui. Eles tinham de 9, a mais pequena tinha 9, o outro tinha 12. E uma coisa foi muito importante, eu sempre orei e disse, Deus, não quero que meus filhos se percam nessa outra nação, né? Uma nação praticamente ateia, né? Dizem que são católicos, mas a maioria não vai à igreja, só usa a igreja realmente para fazer a primeira comunhão, funeral, batismo. Mas se você conversa com eles na rua, eles têm uma dor no coração, né? Eles não querem saber porque pensam que Deus é mau, por causa da Inquisição, né? A Inquisição que veio matando no nome de Deus. Então, com os nossos filhos, eu disse, Deus, eu quero que eles sigam te amando, eu quero que eles sigam reconhecendo esse Deus de amor e esse Deus que provê para os seus filhos. E a maneira que nós achamos de que eles participassem conosco na obra é que toda vez que nós mudamos de cidade,
Cada vez que nós mudamos de casa, nós damos a oportunidade para eles, nós levamos eles na cidade, para que eles possam sentir o ambiente e juntos oramos e perguntamos o que vocês sentem. Vocês se veem nesse lugar? E de acordo com o que eles dizem, com o que nós sentimos, geralmente sempre foi tudo muito de acordo. O que nós sentimos era o que eles, na verdade, também sentiam. Então, todos estávamos de acordo de mudar para um lugar. E a casa igual, para escolher a casa, entrar no quarto, você se vê nesse quarto, você gosta dessa casa. Então, a gente nunca escolhemos sozinhos, sempre permitimos que eles pudessem participar desse processo de adaptação no campo. E tem funcionado. Eu acho que foi muito bom para eles se sentirem parte do que nós estávamos fazendo, né? E assim, aqui em Toledo foi levantada praticamente pelos judeus. É uma história linda, né? Nós só viemos conhecer essa história depois que chegamos aqui. Então, é uma história onde conta a história que depois da destruição do segundo templo de Jerusalém, muitos judeus vieram para cá, né, e levantaram essa cidade. Então, conhecida como a cidade das três culturas, né, da boa convivência entre judeus, cristãos e os árabes. Então, queremos deixar aqui o nosso pedido de oração para que Deus levante mais obreiros para a sua seara. A Europa não é muito bem vista, talvez, para muitos. Quando nós recebemos o chamado para vir aqui, todos diziam, mas por que vocês não vão para a África, que tem mais necessidade? Eu disse, porque Deus nos chamou para a Europa. Deus nos chamou para ver uma pobreza que ninguém vê, para ver a dor e a tristeza que ninguém vê, que está escondida de trás da maquiagem de uma roupa muito bonita, mas que são pessoas que necessitam do amor de Deus. Espanha, todavia, tem um 0,01% de evangélicos, onde 60% é da igreja de ciganos, chamada Igreja Filadélfia. Espanha é um campo, todavia, que precisa ser alcançado por Deus. Os conquistadores saíram daqui, os conquistadores saíram aqui da Península Ibérica, de Portugal, daqui da Espanha. Eles conquistaram as nossas terras. E agora é tempo de que nós, como povo brasileiro mesmo, possamos conquistar o coração deles para um Deus de amor, um Deus que ama. Nós tivemos a oportunidade de levar uma espanhola esse ano aí no Brasil. E ela contou um testemunho na igreja que tocou meu coração. Ela disse, se Eliel e Rose tivessem chegado para mim dizendo, Jesus te ama, você tem que aceitar a Jesus, eu nunca mais queria ter contato com eles. Mas eles simplesmente me amaram, me aceitaram como eu sou. E pouco a pouco eu fui vendo a maneira deles viverem. Pouco a pouco eu fui aceitando que, na verdade, existe um Deus de amor. Um Deus que ela não conseguia ver. E hoje, pouco a pouco, ela vai tendo esse relacionamento com esse Deus. Então tem uma ferida que ser curada no coração da Espanha. E Deus vai usar você, Deus vai usar a igreja no Brasil. Foi profetizado que o Brasil seria celeiro de missões. E eu creio que é celeiro de missões. Esses celeiros agora têm que estar de portas abertas. Os pastores têm que enviar para outros campos, mas aqui também para a Europa. A Europa necessita da igreja brasileira. Então, aqui na área, por exemplo, da educação para as crianças, precisamos muito. Eu tive que fazer um curso de monitor de tempo livre para poder trabalhar com acampamentos, com crianças na rua. Você não pode simplesmente sair para a rua e pegar um grupo de crianças, não. Os pais estão ali perto, eles não deixam você se acercar às crianças, você ficar perto delas. Então, tudo tem que ser dentro da legalidade. Mas eu creio que educadores cristãos precisam estar aqui, porque as crianças desse lugar precisam conhecer a mensagem do Evangelho. Que Deus os abençoe e que possam cada vez mais arder no coração de vocês a chama de missões, orar pelos missionários, orar por aqueles que estão no campo. Tem um ditado, né, que está por aí que diz que Europa, né, e Espanha é cemitério de missionários e de pastores. E quando eu soube disso foi antes de eu vir para cá. Eu decidi no meu coração, eu não vou morrer nessa terra. Eu não vou morrer, eu vou viver e vou ver os sonhos de Deus realizados.
Aqui é uma terra onde muitas vezes a gente sente tristeza, solidão, indiferença, até mesmo espírito de morte muito grande e fracasso. Mas quando você vem com um propósito, aquele que te faz vencedor, aquele que te levanta cada dia, aquele que te anima cada dia, né? Ele te fortalece e você começa a ver os sonhos dele para esse lugar e isso traz vida para a gente. Então, não creia muito no que as pessoas dizem. Tem uma realidade espiritual muito forte, mas se Deus te está chamando para orar, se Deus te está chamando para vir, se Deus está chamando para apoiar um missionário para vir aqui, ouve isso e deixa Deus te usar, porque esse é o tempo para esse lugar. Que Deus vos abençoe. E para mim foi um prazer receber a Cida aqui com a gente, poder caminhar com ela pelas ruas de Toledo, contar um pouquinho da história e também das deficiências, contar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Que Deus possa preparar mais missionários. Ainda que a gente se prepare muito no Brasil, eu fiz o curso de missões, eu fiz os cursos básicos, mas você tem que pisar a terra para você poder sentir e viver e escutar aquilo que Deus está falando a respeito dessa nação. Eu aprendi a amar uma pessoa cada vez. Não estou atrás de multidões, estou atrás daquela pessoa que Deus diz, aquela. Ama essa pessoa, gasta tempo com ela, senta com ela, vai passear com ela, vai tomar um café com ela, porque eu a amo. E assim que, para mim, uma pessoa se torna uma multidão, porque Jesus ama a todas as pessoas. E Deus tem colocado essa chama nos nossos corações, a ponto da gente deixar tudo no Brasil, família, nossa comida, nossa música, nossa terra, por uma vontade maior, a vontade de fazer a vontade do Pai. Quando Jesus estava com a multidão, seus discípulos disseram, mestre, come. E ele disse, uma comida melhor tenho para comer. E a minha comida é fazer a obra do meu Pai, é fazer a vontade do meu Pai. E é isso também que está nos nossos corações, fazer a vontade daquele que nos enviou. A obra missionária é algo maravilhoso. Estamos participando com Jesus na sua obra de reconciliação, de reconciliar as nações ao coração de Deus. Que Deus vos abençoe. Amém.